São José FM, a rádio que tá ligada em você. Muito bom dia, 11 horas mais 2 minutos na São José FM 98,3. A partir de agora está no ar o programa OAB no Ar. O programa vinculado à Rádio São José FM, espaço cedido aqui à OAB São José dos Pinhais, que tem como objetivo levar informações gerais sobre os seus direitos. A partir de agora vamos interagir com o público, com os ouvintes, respondendo a perguntas e ajudando você, cidadão, a ter acesso ao mundo jurídico que por muitas vezes não está disponível. O objetivo deste programa não é abordar questões particulares, mas sim trazer noções gerais e úteis a você. Sempre que precisar, contrate um advogado de confiança, pois a advocacia é algo que temos que levar a sério. A OAB São José dos Pinhais atende os municípios de São José, Piraquara, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Agudos do Sul e Tijucas do Sul. Hoje aqui conosco estão as doutoras. Por favor. Bom dia. Bom dia, doutora Ana Paula, doutora Nina, direto aqui da OAB de São José dos Pinhais. E um prazer enorme participar com vocês. O prazer é todo nosso e hoje o tema que vamos abordar é direito previdenciário, certo? Exatamente. O tema que nós vamos abordar é direito previdenciário, falando do assunto que está mais em voga, que é a reforma da Previdência. Ok. Eu gostaria que a doutora Nina fizesse uma breve apresentação, contasse um pouquinho da doutora, por gentileza. Então, eu sou advogada na área previdenciária há mais de 10 anos, né? Estou presidindo a Comissão de Direito Previdenciário da OAB aqui de São José dos Pinhais. E hoje trouxemos a doutora Ana Paula, especialista em Direito Previdenciário, para falar, para a gente poder conversar sobre a reforma e esclarecer alguns pontos que são muito importantes para que todos tenham conhecimento se ela é realmente válida ou não e aonde ela deveria mudar e de que forma. Maravilha. Doutora Ana Paula, bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês. Nós temos uma luta muito grande em prol da Previdência, uma luta que envolve diversas pessoas, envolve advogados, juízes, promotores, pessoas que trabalham no ramo público e até mesmo pessoas de institutos privados que estão preocupadas com aquilo que a Previdência significa no nosso país e com aquilo que a Previdência significa para a nossa população, que acho que é a principal preocupação que nós temos hoje. Perfeito, doutora. E a partir de agora, você, ouvinte, pode participar mandando as suas dúvidas, as suas questões para nós aqui. Lembrando que no WhatsApp é somente mensagem de texto. Somente mensagem de texto para 99675-7329. Anote com calma, 99675-7329. Você também pode ligar aqui para a Rádio São José no 3035-5220 para que as doutoras aqui respondam às perguntas sobre a reforma da Previdência. Bom, doutoras, eu gostaria de começar o nosso programa perguntando a vocês, existe mesmo a necessidade de se ter uma reforma na Previdência? Bem, eu acho que eu vou tomar a frente aqui da Nina, vou fazer essa interlocução, porque eu gosto muito de falar sobre isso. É importante que as pessoas saibam que a gente tem, claro, algumas dificuldades na Previdência e que nós temos uma necessidade de reforma. Mas é muito importante cuidar com essa frase. Quando eu falo que eu preciso de reforma, é preciso deixar muito claro que eu preciso de uma reforma, mas jamais a reforma que vem sendo proposta na PEC 287. Então, é muito importante frisar isso, por quê? Porque é claro que nós precisamos de alguns ajustes. Nós temos uma diferença demográfica que vem acontecendo. A exemplo, hoje as famílias têm menos filhos do que elas tinham há algum tempo atrás. Então, é claro que nós temos no sistema que nós temos, que é um sistema de repartição simples, no qual as pessoas que estão aposentadas hoje vão financiar a aposentadoria daqueles aqueles que estão trabalhando financiam a aposentadoria daqueles que estão em manutenção. É claro que nós precisamos, então, manter o número de pessoas, ou seja, o nível demográfico populacional. Mas é importante esclarecer isso por quê? Porque isso não significa que a gente precise cortar direitos sociais do modo que vem sendo realizado. Ok, doutora, muito obrigado. A doutora Nina, gostaria de fazer algum acréscimo? Não, a doutora Ana colocou de uma forma bem simples e objetiva exatamente o ponto principal da questão.
Olha, nós já temos a nossa primeira participação aqui pelo WhatsApp. O João Pedro, ele está perguntando aqui, a reforma da Previdência, ela acresce ou retira direitos? Pergunta do João Pedro, do Afonso Pena. João Pedro, não tenho dúvida alguma, né, de que a reforma ela vem para retirar direitos. Uma reforma que não retira direitos, ela tem que vir para acrescentar. Nós temos que solucionar pequenos problemas que nós temos, mas ela precisa acrescentar jamais o que nós temos. Até muitos doutrinadores, só para citar, usam o termo de contra-reforma. Porque quando eu não tenho uma reforma, algo bom, eu tenho uma contra-reforma. E isso a gente se vê por quê? Vai aumentar o número de anos para as pessoas atingirem os benefícios, vai diminuir o valor do salário, ou seja, o que nós chamamos de salário de benefício vai ser diminuído, vai ter uma forma diferenciada da contagem desses valores, do cálculo desses valores. Então, as coisas não são como parecem. Ok, maravilha. Agora eu gostaria de perguntar às doutoras, tanto tem se falado, aliás é um tema muito polêmico, a reforma da Previdência, mas existe mesmo o déficit na Previdência Social no Brasil? Bem, esse é um tema bem polêmico e é importante para o nosso ouvinte que ele entenda o seguinte: existem formas diferentes de entender o Caixa da Previdência. Por esse motivo, a gente vê pessoas falando de coisas diferentes como se fossem a mesma coisa. E isso gera tamanha confusão a respeito da história do déficit. Primeiramente, Previdência não é o que o economista fala que é. E previdência não é o que o contador fala que é. Previdência não é matemática. Previdência não é 1 mais 1 igual a 2. Previdência é aquilo que a Constituição Federal desenhou dizendo que era. E ela é uma proteção ao trabalhador que vem de uma contraprestação financeira. Então, nós temos, sim, uma contraprestação que é paga pelo empregado, que é paga pelas empresas, enfim, que é financiada por toda a sociedade e que, em razão disso, ela vai conceder para essas pessoas um determinado benefício. Então, eu não preciso dizer, olha, mas o segurado, quais são os exemplos que a gente ouve? A gente vê as pessoas dizendo assim, olha, mas o segurado, tudo que ele paga não é suficiente para o benefício dele. E nem precisa ser, porque a Constituição Federal nunca disse que seria. A Constituição não diz isso. Então, nós precisamos entender o seguinte, o que se chama de déficit é quando eles pegam somente as contribuições do segurado e as contribuições das empresas e falam que elas não são suficientes. Contudo, nós temos toda a contribuição social que vem das próprias empresas quando não estão pagando para o empregado em si, mas fazem uma contribuição social geral, e essa vem em PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, bem como toda a sociedade. Cada produto que a gente compra, cada bem que é importado, tudo isso tem contribuição previdenciária. Então, o que nós não podemos deixar de olhar é para este caixa como um todo. Afinal, a Constituição Federal disse que a Previdência era regida por todo esse caixa. Ok, doutora Ana Paula, gostaria de fazer uma outra pergunta. Qual que é a posição da OAB em relação às reformas da Previdência? Bem, aí eu tenho que perguntar para a Nina, porque, né, como eu no momento não represento a OAB, embora tenha um total carinho pela OAB, fiz muito tempo parte dela, acho que aí a Nina pode dizer, né? Na realidade, o posicionamento a gente tem da OAB Nacional, né? Que ela o posicionamento dela é contra a reforma, né? A realidade que nós temos hoje é que a reforma, como ela está sendo proposta, ela não vai trazer nenhum benefício a todos nós. Então, o posicionamento da OAB Nacional é contra a reforma. É que, na verdade, a própria OAB, né, só fazendo um comentário que eu tive a oportunidade de participar também dos movimentos do Conselho Federal, eles sabem da necessidade de reforma, a OAB sabe da necessidade de reformas, só não nesses moldes que estão sendo propostos. Nós temos uma coisa ainda mais grave, que não é apenas o conteúdo é grave, mas também a forma com que o processo está correndo dentro do legislativo. É uma forma assodada, ou seja, estão pulando etapas, estão fazendo tudo de um modo atropelado, para a população poder entender, nesses termos. Então, assim, esse atropelamento dos procedimentos faz com que se coloque em dúvida os reais interesses dessa reforma. Ok, as participações continuam chegando aqui pelo nosso WhatsApp, pelo 99675-7329. Você pode mandar sua mensagem de texto, 99675-7329. Quem está com a gente é a Wanda, e a Wanda pergunta, existe alguma possibilidade de se barrar essa reforma na Previdência?
possibilidade de se barrar. É o que estamos tentando, né? Acho que não é conhecimento de todos, existe até uma CPI da Previdência, né, para que consiga se apurar realmente se há o déficit, da onde ele realmente vem. E isso acredito que a grande maioria da população não tem nenhum conhecimento de que essa CPI exista. O que ocorre é que o público em geral, ele não participa e não toma conhecimento. E como a doutora Ana Paula bem colocou, a forma com que está se fazendo acontecer essa reforma não torna ela pública e não esclarece como deveria ser. Eu costumo dizer, até eu gosto muito de dizer isso, que a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha, né? Porque nós não estamos tratando aqui de interesse de uma classe ou de outra. Nós estamos falando de um interesse que atende todo mundo. Atende eu, atende você, atende o nosso o ouvinte que está em casa, atende a pessoa desde os nossos pais até os nossos filhos. E aí a gente precisa mesmo que as pessoas se importem. Por quê? Existe uma forma de barrar? Existe. Se nós conseguirmos demonstrar de uma forma muito clara a insatisfação popular. Ok, doutoras. E tem mais perguntas aqui. Eu gostaria de saber por que o governo insiste na possibilidade da idade mínima que foi alterada, né? Bem, a questão da idade mínima, ela é uma questão que já vem de muitos anos, né? Ela não envolve apenas essa questão do governo atual ou dessa reforma. A maioria dos países tem idade mínima, isso é um fato. É claro que o Brasil não é o outro país, então quando a gente vai falar, a gente precisa sim olhar as nossas próprias particularidades. Mas a idade mínima, ela seria uma forma, e seria uma forma de colocar um ponto para talvez até evitar algumas aposentadorias que ocorrem muito cedo. Só que num país continental como o nosso, com realidades tão distintas, fica muito difícil você dizer qual é essa idade mínima. Então, eu confesso para você que como estudiosa do direito, eu não acho que o problema seja a idade mínima. Ter uma idade mínima, ela traz mais segurança para o sistema. O que está errado é o valor dessa idade mínima. É isso que ficou fora da realidade brasileira, porque nós temos estados dentro da nossa contingência, ou seja, que a idade mínima é igual à expectativa de vida do estado. Então, você imagina aqui um exemplo, Teresina, nós temos lá a idade de expectativa de sobrevida, né, de um homem de 65 anos. E como que eu coloco a idade mínima de uma aposentadoria nesse patamar? É claro, eu não quero dizer que todos morrem com essa idade, mas a expectativa significa que uma grande parte na estatística tem esse índice de sobrevida. Ou seja, doutora, seria como em tese definir que a pessoa ao se aposentar não teria condições de receber aposentadoria pela nova regra. Exatamente, é que nós temos a regionalização, né? Como a doutora Ana falou, Teresina, nossa parte do Nordeste em si, né? A realidade de vida é completamente diferente de um trabalhador da região Sul. E aí, a gente colocando um limite de idade igual para todos eles e tendo uma idade como está sendo proposta, é extremamente injusto, né? Porque o trabalhador lá, ele não vai conseguir sobreviver para conseguir se aposentar. Ou quando conseguir se aposentar, não vai ter sobrevida posterior à aposentadoria. Ok, agora 11 horas e 15 minutos, você pode continuar enviando as suas questões aqui no WhatsApp pelo 99675-7329. Hoje a doutora Nina conosco aqui e a doutora Ana Paula. Eu gostaria que as doutoras explicassem para nós sobre as desonerações e isenções previstas aí na nova legislação. Vocês podem explicar um pouquinho para nós? Na verdade, assim, o que é bem problemático disso e levanta uma grande dúvida na população poxa, se eu tenho um déficit da Previdência, e é importante que o nosso ouvinte entenda isso. Ora, fala-se de um déficit, né? A premissa, que eu digo assim, a grande justificativa de existir essa reforma da Previdência é o fato de que tem déficit na conta. Ou seja, o caixa não fecha. Essa é a argumentação do governo. E aí, essa grande dúvida que a população tem, que a gente escuta essas perguntas reiteradamente mas professora, eu sempre escuto isso em sala de aula, professora, mas se no caixa não fecha, por que o governo desonera as empresas? Por que tem desoneração na folha? Se o caixa não fecha, por que tamanhas empresas têm isenção? Porque nós temos aí faculdades enormes, né, com um número gigantesco de profissionais, de trabalhadores que poderiam contribuir para o caixa da Previdência, que não fazem. Por que existe essa isenção?
E mais que isso, por que existe a DRU? Para o nosso ouvinte entender o que é DRU? Desvinculação de receita da União. Eu pego um tributo que é vinculado, que só pode ser aquele dinheiro arrecadado, só pode ser gasto com uma coisa, pego esse dinheiro e digo, olha, agora eu posso pegar uma parte desse dinheiro e usar para outra. Peraí, como é que é isso? Essa é a grande dúvida do nosso ouvinte. Então, essas coisas, a gente pode dizer o seguinte, já são dúvidas nossas também. Que nem eu, como estudiosa do direito, eu tenho a resposta. Porque, afinal, se falta dinheiro no caixa, como que determinadas categorias não precisam pagar? Mais que isso, como que eu posso pegar o dinheiro deste caixa? Eu uso sempre uma analogia, eu falo assim, ó, como que uma dona de casa que não tem dinheiro, não tem comida na despensa, ela é responsável por fazer a doação para um determinado orfanato? Isso não tem lógica. O senhor concorda comigo, né? Concordo, com certeza, doutora. Então, essa é a dúvida que vem na população. E aí, essa é a grande argumentação das OABs, dos institutos de direito, de todos os grupos que estão lutando contra essa reforma. Ora, se existe dinheiro que não está entrando no caixa, antes da gente atacar o direito dessas pessoas individuais, vamos atrás desse dinheiro. Ok, agora 11 horas e 18 minutos, nós vamos para um breve break e daqui a pouquinho estamos de volta aqui com o programa OAB no ar. Não desligue o seu rádio, 11 e 18. MF, assistência técnica. Gente, tá indo tudo certinho, parabéns, tá ótimo. Como é que tá a live aí, Laísa? 12 pessoas no momento. Ótimo. Rádio São José, bom dia. Bom dia. Tranquilo. Ah, ele não se encontra no momento, você poderia ligar para próximo ao meio-dia? Então tá bom, agradeço. E também nosso telefone 3556 3270. Deixa eu compartilhar com os amigos. Isso, põe lá no... Tem duas formas de vocês compartilharem. Uma que você compartilha geral e outra que você convidando amigo por amigo daí. Vamos fazer isso também, peraí. Eu compartilhei geral. As informações e opiniões nelas expressas são de total responsabilidade de seus Olha, tá chegando a interlocutores. pergunta aqui, mas eu vou dar uma seguradinha pra gente conseguir ter tema. Pra trabalhar, porque a gente já vai chegar numa pergunta bem interessante. Qual é? Já vai me adiantando. Das principais, ó, o pessoal pergunta quais são as principais polêmicas da reforma e a outra é a regra da transição. Ah, beleza. Não, vamos falar sobre isso sim. Deixa eu entrar aqui na rádio para eu poder compartilhar. Ligue para Iglus 30 35 52 26 ou venha até a rua Reinaldino Schaffenberg de Quadros, número 43, sala 4. Iglus, o negócio certo para o seu negócio. 30 35 52 26. Vamos de novo, doutoras. Já estamos de volta, agora 11 horas e 20 minutos. Este é o programa OAB no ar, um programa da OAB Subseção São José dos Pinhais. Hoje nós estamos abordando o tema direito previdenciário e as principais reformas na Previdência, junto com a doutora Ana Paula e a doutora Nina, aqui na São José FM. Doutora Nina e doutora Ana Paula, muitas são as perguntas que vão chegando para nós aqui, e o Eduardo, ele está perguntando para nós aqui qual que é a diferença e qual que é a novidade aqui na regra de transição. Se vocês poderiam explicar isso. Claro. Bem, boa tarde. Como que é mesmo o nome do nosso ouvinte? Eduardo, é bem importante sua pergunta e ela é bem interessante porque é importante frisar que quando a proposta foi apresentada no dia 5 de dezembro, a proposta original, ela não tinha regra de transição. Até muitas pessoas falaram sobre regra de transição, mas na verdade o que nós tínhamos era a chamada regra de corte. O que é a regra de corte? Eu digo uma determinada idade para o homem, uma determinada idade para a mulher e digo, olha, a partir daqui vai poder aproveitar as regras antigas com 30% do chamado, que não é esse nome, mas nós chamamos popularmente de pedágio. E aí existia aquela ideia, poxa, eu não tô na regra, mas não é justo, porque eu tenho 45 anos mulher, mas eu contribuí 3, 4 anos. Aí eu tenho uma pessoa que tinha 44, mas contribuiu 20 e poucos anos. E era uma regra um pouco injusta. A regra de corte, ela sempre é injusta, porque ela escolhe uma fatia da população e fala, você vai participar, você não vai participar.
O que nós temos agora? Isso foi uma coisa que aconteceu, que eu considero assim, ó, diante da tragédia, e desculpem o termo, né, quase o dramático de tragédia, mas diante da tragédia dessa reforma, a regra de transição eu considero que foi uma melhoria. Por quê? Porque da regra de corte, agora, no substitutivo apresentado pelo relator da PEC, veio com uma regra de transição. Então, depois de muita luta, muita discussão, vem-se, então, uma regra de transição. Tá, mas o que é a regra de transição? A regra de transição agora é dizer o seguinte, olha, você que está determinado contribuição, ou você que está com determinada idade, você vai atingir uma regra de transição. E aí, sim, vai se considerar que todas as pessoas que fazem parte do sistema, atingindo aquela determinada quantidade de contribuição ou de idade, vai poder participar usando apenas um diferencial, que seria esse chamado, que a população gosta de chamar de pedágio, né? Não seria o termo exato, mas que seria então esse pedágio. Então pode ser comigo, com a pessoa da esquina, com o colega da padaria, todo mundo. O que vai importar é o quanto tempo você está no sistema, quão próximo você está da tua aposentadoria. Aí essa regra vai ser melhor ou pior. Só para dar um exemplo, isso aconteceu quando nós mudamos no passado a aposentadoria por idade. Então, quem se lembra que antigamente a aposentadoria por idade ela era de 5 anos, 60 contribuições. Quando veio a alteração, o que passou a acontecer? As pessoas passaram a cumprir uma regrinha de transição. Era quando fizesse 65 anos, dependendo do ano que completava, tinha uma tabelinha. Então, tinham pessoas que se aposentaram com 8, outras com 10, outras com 11, 11,5, até chegar a 15, que é a regra atual. Ok, doutora Ana, também a doutora Nina, que estão aqui no estúdio respondendo às perguntas hoje sobre direito previdenciário. 11h23, você pode continuar mandando as suas questões no WhatsApp por mensagem de texto exclusivamente no 99675-7329, 99675-7329. O Fernando também está aqui. E ele pergunta, essa alteração na reforma da Previdência poderia ser considerada ilegal? Olha, eu acho que o termo não é ilegal, mas só para ele compreender que o termo que nós usaríamos seria o inconstitucional. Por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo, a gente está ferindo, e eu gosto do termo ferindo de morte, um texto constitucional. O texto constitucional, quando ele é feito com diversas proteções, né? Para usar um termo assim. Então, nós temos uma coisa chamada cláusula pétrea, que é uma proteção para aquele núcleo mais importante da nossa Constituição. Então, eu pego aquilo que tem de mais fundamental e o constituinte originário, que é o termo que a gente ouve muito na televisão, aquela pessoa que criou a Constituição, aquele grupo de pessoas que criou a Constituição, ele fala, olha, esse núcleo aqui, ó, esses principais direitos, eles não podem ser alterados de qualquer forma. Eles têm que ser alterados com um determinado zelo, com um número maior de pessoas para fazer a votação, e tem toda uma regrinha para isso, porque esses são direitos que nós chamamos de fundamentais. E o que acontece com a nossa Previdência? A Previdência é um direito fundamental, mais que isso, ela é um direito humano, porque ele vem previsto nos tratados internacionais. Então, além de ser um direito humano, a gente usa um termo, ele é um direito humano fundamental, né, Nina? E aí, o que a gente vem acontecendo? Olha, eles estão mudando de qualquer jeito, não estão respeitando o processo legislativo. Então, existe sim uma grande discussão da constitucionalidade dessa norma. Existe, inclusive, um mandado de segurança que foi impetrado por institutos de direito previdenciário, e esses institutos impetraram o mandado de segurança pedindo a inconstitucionalidade, para que ela nem pudesse ser recebida na CCJ. Não foi o caso, ela foi recebida, posterior a isso foi ingressado com um novo mandado de segurança, pedindo que demonstre-se o déficit da Previdência. Ou seja, se a premissa é um déficit, então para que ela não seja inconstitucional, para que haja um motivo que justificasse isso, né? Para que houvesse isso, que se mostrasse então esse déficit. E o governo respondeu dizendo que ele não é obrigado a demonstrar. Muito bem. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento, que na verdade acho que é bem pontual, porque quando a gente fala da reforma, as questões da reforma, a população, de um modo geral, ela acredita que a reforma já está pacificada, já houve a reforma e já houve a mudança dos direitos. E, na verdade, não houve. Estão se discutindo. Então, continua valendo o que sempre valeu das regras de
aposentadoria. Toda essa discussão da reforma é com relação ao que está sendo proposto. Então, ainda nada se modificou. Então, as pessoas têm sempre dúvidas com relação a como que vai ficar a minha situação da minha aposentadoria com a reforma. Calma, a reforma ainda está sendo discutida. O que nós queremos é que ela não passe da forma com que ela está sendo proposta. E é importante essa colocação que a Nina fez, porque as pessoas, elas desistiram de lutar. Então, tem pessoas que já se deram por vencida. E eu acho que não, nós estamos numa luta, e é uma luta assim, eu gosto muito de contar isso aqui. Eu estou em Brasília todos os meses, eu vou para lá, eu participei de quase todas as principais votações, nós fomos retirados de dentro do plenário, sem fazer nada, sentadinho lá, sem fazer qualquer tipo de bagunça, arruaça, se esse ainda fosse o argumento, né? Que ainda que fosse para defender os direitos sociais, eu acho que ainda seria justo, muitas vezes, a gente se impor. Mas aí, muitas vezes, a gente estava apenas participando e nós fomos retirados, a gente não teve condições de falar, foi dado não teve debate democrático. Quando eu digo não teve debate democrático, para o nosso ouvinte entender, não teve conversa com a sociedade. A sociedade não quer essa alteração. Não quer por quê? Porque prejudica os pobres. Diferente daquilo que vem sendo dito pela mídia, e aí eu digo para vocês o que acontece. É porque você pode colocar no aeroporto, um outdoor na rua, escrevendo o que você quiser. Agora, comprovar que existe um déficit, até agora o governo não conseguiu. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, mas eu gostaria de fazer uma colocação até pessoal minha, doutora. Como eu também sou advogado, eu gosto muito da Constituição. Eu adoro o nosso texto constitucional. Por várias vezes eu ouvi falar, olha, a Constituição é uma colcha de retalhos. Eu concordo em parte, mas quando a Constituição ela foi promulgada, há uma frase que foi dita lá no passado, que a nossa Constituição cheira novo. E por isso foi dada a possibilidade dela ter emendas, para que ela se adaptasse à realidade social. Aí quando eu vejo, por exemplo, a Constituição não sendo cumprida, o pessoal com propostas de emenda à Constituição absurdas, isso chega a ferir até o meu conhecimento. Eu me coloco, puxa vida, como advogado, chega a machucar o meu ego, porque afinal de contas, como estamos nesse país, à margem da Constituição, nós temos a lei suprema, que é a Constituição. Como não cumpri-la? Por que não cumpri-la? E essa é a minha grande crítica a certos temas que estão sendo feitos aí. Eu tenho críticas duríssimas ao processo de impeachment, à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, que nós vamos tratar aqui posteriormente. Eu acredito assim, se um dia nós chegamos, olha, vamos colocar na Constituição o que é certo, o que é bom para o povo, por que nós vamos retirar agora, nesse momento tão difícil do Brasil, né? Não, você está coberto de razão. Eu acho que todo brasileiro precisava aprender um pouquinho sobre Constituição para aprender a defender os seus direitos. Nós não podemos jogar a toalha. Nós temos que acreditar naquilo que está lá, né? Está imposto. É o nosso direito. Então vamos aproveitar dele e usar dele para pelas nossas reivindicações. Doutora Nina, inclusive eu queria deixar aqui registrado, na época que estava fazendo a prova, o exame de ordem, nós estávamos conversando no café. E eu falei, inclusive, com um grupo de amigos, havia um professor de constitucional lá, e eu falei, olha, eu acho um absurdo nesse país, por exemplo, a gente não vê a porcentagem correta no investimento na saúde, né? Por várias vezes, a gente não sabe nem para onde foi destinada esta verba. E também havia uma proposta do governo federal de não precisar prestar conta sobre aonde seria investido o dinheiro. E eu falei, se a Constituição fosse cumprida de cabo a rabo, o Brasil estaria numa situação econômica maravilhosa. E nós não teríamos tanto problema de corrupção também, né, doutoras? É verdade, com certeza. E o Brasil tem muito dinheiro. Tem. O problema é só onde o dinheiro vai investido. Nós somos um país, eu gosto muito de falar isso também, nós somos um país de povo trabalhador. Então, assim, existe corrupção, mas o nosso povo é muito trabalhador. Eu acho que um dos motivos que a gente ainda está aí, né, aguentando todas essas corrupções, crises, falta de respeito à Constituição, que é reiterada, né? Quando você fala da colcha de retalhos, o que me entristece essa Constituição, ela foi inovadora. Em 88, pouquíssimos países tinham uma Constituição Federal na qualidade da Constituição brasileira. É uma dó quando a gente vê as pessoas destruindo, remendando aquilo que foi construído para dar certo. A Previdência Social, ela não é desequilibrada. Muito pelo contrário, quando ela foi montada, ela tinha cálculo. E é importante dizer isso. O que é cálculo atuarial? Cálculo atuarial é um cálculo difícil de ser realizado, no qual você coloca a estatística junto com valores.
E aí você consegue dizer, olha, no meio do caminho nós temos pessoas que contribuíram 20 anos e nunca se aposentaram, porque perderam qualidade de segurado. Nós temos pessoas que realmente trabalharam um dia, houve o problema, um acidente, e daí teve uma pensão por morte, mas o sistema está preparado para tudo isso. Porque quando ele foi criado, tudo isso foi pensado. O que me entristece grandemente é a gente ver uma PEC como essa, que altera tudo isso, sem cálculo atuarial. PEC é proposta de emenda constitucional. Desculpa, isso, para esclarecer. Então, eu vejo uma proposta que vai alterar muito fortemente esse texto, que não tem cálculo atuarial. Quer dizer, para montar a Previdência, a gente tinha um cálculo. Tudo foi planejado. E agora, para dizer que ela não serve, não se apresenta cálculo nenhum. Olha, o Jaime está aqui com a gente, o Jaime está falando da boneca do Iguaçu, e ele pergunta, a reforma da Previdência, ela tem mais um viés necessário ou um viés político, até dada a pressa de se aprovar essa nova legislação? Então, a princípio, por tudo que nós estamos falando aqui, colocando aqui, ela é necessária sim, mas não da forma como que ela está sendo colocada, né? Então, ela acaba sendo uma situação, a gente acaba concluindo que seria político, né, doutora Ana? Eu dei uma risada até aqui, né? Quem estiver vendo o Facebook vai ver que eu ri, porque, assim, infelizmente, nada é o que parece, né? Nós temos aí um momento político em que nós não sabemos nunca como as coisas estão andando. Existe uma forte pressão do FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, para que os países latino-americanos, principalmente, tivessem uma forte alteração no seu sistema previdenciário. E a gente sabe que essa pressão externa vem para dentro do nosso caso, do nosso país, gerando uma pressão interna muito grande. E existem, é claro, diversas classes, categorias que vão ser beneficiadas com essa reforma. Só que eu gosto de lembrar assim, não é o povo. Então, nós temos muitas pessoas beneficiadas com a reforma. Nós temos aí categorias que vão vender mais produtos, vão ter uma maior abrangência nacional, mas essas pessoas não estão preocupadas com a população. O interesse é todo, menos o público. Ou seja, a população teria que ficar mais atenta a essas propostas e sim lutar pelos seus direitos, certo? Eu queria fazer uma colocação com relação quando a doutora Ana Paula estava falando sobre o cálculo atuarial. Eu acho que é bem pontual nós colocarmos a situação do trabalhador rural, né? Porque o trabalhador rural, todo mundo fala, ele não tem contribuição, é o trabalhador rural que está tirando dinheiro, é por conta do trabalhador rural que a Previdência está deficitária. Então, doutora Ana, eu gostaria que você colocasse a situação do trabalhador rural com relação a essa proposta da reforma e tudo mais. Bem, é importante fazer duas ponderações, eu acho que a respeito disso. A primeira por que o trabalhador rural nunca contribuiu? Então, assim, nós temos, todo mundo fala assim, a gente tem uma dívida histórica com o trabalhador rural. Por que esse trabalhador não contribuía? Primeiro, não é verdade que ele não contribuía. O que existe é que, como eu falei para vocês, não é aquilo que, nem tudo é uma regra cartesiana que 1 mais 1 é 2. Então, o que acontece? Nós temos um outro sistema de contribuição. Eu, pessoa física, contribuinte individual, faço minha contribuição. Vamos dizer que a Nina fosse uma funcionária, trabalhasse para uma empresa. A empresa vai fazer a contribuição e vai reter a parte dela. Cada tipo de segurado tem um tipo de contribuição. O rural, ele sempre contribuiu. Só que ele contribuía através da nota fiscal. Então, não deixa de ser uma contribuição. Eu não posso pegar uma categoria e dizer, olha, tua contribuição não serviu para nada. Quando foi o próprio governo que disse que era daquele modo. Se ele não faz do mesmo modo que a gente e o faz por meio de produção, por venda, por comercialização, essa foi uma opção dada a ele pelo Estado. O que eu não posso, e aí seria um absurdo, anos depois virar as costas para essas pessoas e dizer assim, olha, eu te dei uma regra, você cumpriu a regra, mas essa regra não é boa. Então, simplesmente, eu não vou atender você e não vou te dar teu benefício. É isso que não pode. Nós vivemos, a gente tem que ter coerência, e a gente precisa ter responsabilidade com a nossa própria sociedade. Então, se o Estado, digamos assim, o próprio Estado, ele diz, olha, vai funcionar assim, e isso lá na frente tiver qualquer tipo de problema, ele tem que arcar com isso. Porque ele disse para essas pessoas, confie, porque eu estou te dando a norma. E as pessoas cumpriram essa norma. Então, é só importante mesmo salientar. Então, assim, o trabalhador rural contribui, ele contribui por um outro meio, que é o meio da comercialização. Ok, agora 11h35 aqui na São José FM, nós vamos para um break bem rapidinho e daqui a pouco nós voltamos com mais perguntas aqui, a doutora Nina e a doutora Ana Paula. 11h36 aqui na São José FM 98,3.
Restaurante Dom Hernani, comida caseira. Fica na rua Abrão, Nova Já vai voltar pro comercial aqui bem rapidinho. Tem bastante pergunta, tá mandando? Tem mais 3 aqui. Tem tema ainda. Isso que eu falei foi algumas coisas que eu vi aqui, que o Jairson perguntou, fez um comentário, não sei quem entrou, Uma daí pergunta. eu botei no meio do assunto e Não, já tá foi. certo. Ah, você tá conseguindo ver aí, Eu né? tô com ela aberta aqui, daí eu vejo que algumas coisas vão falando, daí Eu dou oi lá. conforme vai entrando o assunto, eu vou inserindo. Ótimo, porque daí eu não tô conseguindo ver. Sim, perfeito. Aí você já vai respondendo. Ah, eu tô vendo ali agora. Este é o programa OAB no ar, agora 11 horas e 37 minutos aqui na São José FM. Você continua participando, mandando as suas dúvidas pelo WhatsApp 99675-7329. 99675-7329. Lembrando que nós damos prioridade e só serão atendidas mensagens de texto. Doutora Ana Paula e doutora Nina, veio uma questão aqui, aí fica a critério de vocês responder também. Mas eu vou repassar a pergunta que foi feita, é do Ricardo. Olá, bom dia, eu tenho uma dúvida. Quando uma pessoa é mandada embora, a empresa paga o aviso, mas ela não tem direito ao cartão alimentação, pois uma colega de trabalho da minha esposa pegou e ela não teria direito, pois ela foi mandada embora. Teria como responder ou é melhor não? Olha, eu confesso que eu não me aventuro no direito do trabalho, né? Porque eu trabalho só com previdência mesmo. E assim, eu poderia até ter algumas sugestões de resposta. Mas como eu não trabalho com isso, eu poderia estar dando uma orientação que possa prejudicar o ouvinte. Então é sempre melhor ele falar com uma pessoa especializada na área. Então se a pergunta vier previdenciária, aqui estou pronta para responder. Mas a trabalhista eu vou deixar para os amigos, né, Nina? Exato. Perfeito. Aqui é bom a gente colocar as perguntas para o ouvinte Exato. compreender também que são Claro. dois temas separados, né? A previdência é um tema e trabalhista é outro tema, outra área do direito. Embora eles participem, eles conversem, São né, relatos. Nina? Aham. Eles conversam muito, mas são coisas bem diferentes. Ok, tem mais uma pergunta aqui. Quem está mandando é a Guida. Alô, Guida Martins. Eu tenho uma dúvida. Minha cunhada, ela falta 1 ano para se aposentar por tempo de serviço. Mas ela tem dúvida se ainda tem esse direito com a nova reforma da Previdência. É bem a questão que eu havia colocado, né? A reforma ainda não passou, não houveram ainda mudanças nas regras. Ainda estão valendo as que estão em vigor, né? Então, se está faltando ano, a gente não sabe ainda quando vai ser aprovada e de que forma ela será aprovada e qual será o texto final, efetivamente, né? Exatamente. Bem, se a reforma fosse aprovada hoje, ela com certeza vai manter o direito dela, ela não tem com o que se preocupar. O que vai acontecer? A gente tem uma mudança de nome, né? Eu deixo de ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai passar a ser todas aposentadorias por idade, já que nós vamos ter uma idade mínima, mas como ela está na regra de transição, ela está tão próxima de atingir o benefício, que ela já vai ser incorporada pela regra de transição. Então, para ela não vai mudar quase nada. Então, ela pode ficar bem tranquila. Tudo bem, doutora Ana? Agora 11h39, vamos para uma música e nós já voltamos aí. Vamos matar saudades aqui com sucesso na 98,3 São José. Muito bem, meninas. 32 pessoas. Que bom, né? Parabéns. Essa é para matar saudades, hein? Essa é. Nossa, essa faz tempo. Na verdade, eu acho que o assunto previdência é uma coisa que tem muita gente que faz muita pergunta. Eu fiz uma vez, eu respondia aquele Anderson Aires, né? Eu fiz algumas vezes, ele entrava e as pessoas iam perguntando e a gente ia respondendo. É bem interessante, isso traz esclarecimento. As pessoas não têm, o problema da previdência é que as pessoas não têm noção, né, do entendimento, exatamente. né? E a grande maioria acha exatamente aquilo que eu coloquei, que a reforma já foi aprovada. Aprovou. Não, já jogaram a toalha, né? É. Isso é terrível. Quando a gente começou a movimentação em Brasília em dezembro, eu me lembro que a gente fez um movimento, né, Nina, aqui em Curitiba. A gente fez. Entre o Natal e o Ano Novo, porque era o momento que a CCJ estava aplicando. Se eu contar pra vocês que tinha 80 pessoas, só. Só. E aí a gente foi saía panfletar e as na pessoas rua, passavam lá e na Boca falavam Maldita. assim, ó, não perca seu tempo. Nós Aham. estamos na véspera do Natal. Nossa. Aham. Né? Nós estávamos lá, né, na chuva. Nossa, vários senhorzinhos dando de dedo assim. Você Não tem dinheiro, vocês vão quebrar o caixa. Então é muito importante. Eu acho que foi uma coisa muito bacana, porque a sociedade cresceu.
ela se mostrou um gigante nesses últimos meses, porque as pessoas começaram a discutir, e isso é fundamental. As pessoas têm que discutir, eu falo muito isso nas lives que eu faço no Facebook, você tem que discutir na padaria, você tem que discutir no teu trabalho, as pessoas têm que se conversar. E se todo dia alguém falar da Previdência, a gente vai mudar a realidade. Porque a reforma vai atingir a todos. É que todo mundo fala assim, mas não. Mas a hora que você de fato precisar da Previdência, você vai lembrar, poxa, por que eu não me movimentei lá? Olha, a próxima pergunta, eu considero uma pergunta quente que vai vir, é do Sérgio, do Afonso Pena. Ele pergunta, é melhor investir numa previdência privada e deixar de pagar a previdência atual? Estou preparada já. Estamos preparados, então é a próxima. Realmente, porque quem vai se privilegiar com tudo isso, se passar do jeito que está, é a previdência privada. Eu só não falei aquela hora exatamente, né? Porque eu acho que não é legal. Não vamos atacar ninguém, né? Não é bacana. Então eu me cuidei. Mas assim, mas eu vou dar a resposta com bastante jeitinho para ele compreender. Porque o problema, na verdade, não é nem a rádio, mas eu diria seriam vocês e nós da OAB, por exemplo. Sim. Como a OAB está junto, eu não posso falar. Porque eu sempre falo isso, né? Porque a OAB não pode se posicionar. Exatamente. Como eu falei para vocês, eu tenho duras críticas à falta de conhecimento institucional desse governo. Isso até me irrita, para falar bem a verdade. É uma Constituição, ela não é perfeita, obviamente, mas cumpridos os requisitos ali, por exemplo, a gente ouviu falar em modulação dos efeitos da Constituição lá no processo de impeachment. Tudo bem, poderia ser avaliado, mas não da forma que foi feito. Sim. A questão é a forma, né? Exatamente. Eu vou dizer uma coisa pra você. Primeiro, eu acho que o processo foi equivocado, né? E segundo, mesmo assim, porque eu não sou nem um partido nem outro, mas ainda que fosse, aí aquele desmembramento no final foi... Não, eu queria saber onde está a previsão legal do desmembramento. Isso não existe. O artigo, se eu não me engano, 86 da Constituição, 87, que são os artigos que tratam Mas disso. quando você... Daí eu escrevo muito sobre o STF, né? O meu livro é sobre o STF. Quando você olha o julgamento deles, cada hora muda. O mesmo argumento que foi feito para negar, nesse momento é um outro. Não há segurança jurídica, né? Não há coerência, né? Segurança, nenhuma. Coerência. Isso deixa a gente até meio assim... Nossa, O órgão que deveria ser aquele que, né? Manteria... Seria o basilar, né? É o que menos é. Não, é assustador, né? Nina, põe um pouquinho pra trás, tá pegando metade do nosso rosto. Isso. Tá bom, sim, doutora? Acho que agora um pouquinho pra lá. Sim? Não, pra doutora Nina. Aqui? Isso. Aí, agora É que ela começa a mexer por causa do... Doutora, nós vamos entrar no ar. Muito bem, você está aqui na São José FM 98,3. 11h44 até o meio-dia tem o programa OAB no ar. Hoje nós estamos tratando sobre o tema Direito Previdenciário, junto com a doutora Ana Paula e a doutora Nina nos estúdios da nossa rádio. Você pode continuar participando, mandando as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, somente mensagens de texto, pelo 99675-7329, 99675-7329. Doutoras, agora nós temos uma pergunta aqui que chega do Sérgio. Bom dia, doutoras. Eu gostaria de perguntar a vocês sobre a Previdência. É melhor pagar a Previdência privada e esquecer a Previdência do governo? Sérgio, né? Sérgio, bom dia, que bom que você está participando conosco e a sua pergunta foi essencial. Na verdade, ela é o grande centro dessa reforma. Afinal, né, o que eu faço? Eu não posso confiar na reforma na Previdência privada, na Previdência pública, eu vou para uma Previdência privada. Essa pergunta é a pergunta que é a segunda pergunta que eu mais escuto. A primeira foi aquela que eu falei para vocês do caixa da Previdência está quebrado e por que tem as desonerações. E a segunda é essa, né, Nina? Eu acho que a maior dúvida que o pessoal tem é essa questão. O que eu tenho para lhe dizer? Olha, eu já vi muito banco quebrar. Eu gosto de fazer esse comentário, por quê? Porque a gente já tem um pouco mais de estrada aí na Previdência, então assim, o que acontece? Eu já vi bancos fortes quebrarem tanto do Estado, nosso Estado aqui é um exemplo, como eu vi bancos fortes, inclusive de banqueiros muito poderosos, né, que também um da nossa cidade e fora um de São Paulo também. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não existem garantias. Eu acho assim, que dizer que nós temos garantias absolutas na Previdência privada é uma mentira.
Tanto é que nós estamos comentando aqui de vários bancos que quebraram e que as pessoas que eram os credores desses bancos tiveram algumas dificuldades, né, para conseguir reaver todas essas importâncias que depositaram lá. Quanto à previdência pública, eu vou lhe dizer porque é a previdência que eu mais acredito. Por quê? Porque todo esse carnaval está sendo feito, eu gosto muito de usar o nome, essa chacrinha, mas o dinheiro continua sendo garantido para cada um que pagou. Nós temos regras sendo alteradas, nós temos diversas situações acontecendo, mas eu continuo tendo diversos embasamentos que são, por exemplo, o Tesouro Nacional. Então, se tudo der errado, mesmo que a Previdência quebrasse, que não é uma verdade, e eu falo isso com fundamentação, minha dissertação do mestrado inteira foi em cima do déficit da Previdência. Então, assim, ainda que isso acontecesse, nós teríamos todo um esteio no Tesouro Nacional, que é um dinheiro que vai ter que entrar para arcar com esse fundo, caso algo aconteça. Então, assim, a minha opinião é, não deixe de recolher para a Previdência Pública, porque ela é ainda uma garantia, e lá na frente ela ainda vai ser, eu digo assim, às vezes ela pode ser a única fonte daquela pessoa, porque nós não podemos confiar em outras que sejam particulares no mundo que a gente tem vivido hoje, principalmente com um poder judiciário que muitas vezes nós temos excelentes decisões de juízes em primeiro grau, excelentes decisões de desembargadores em segundo grau, e quando chega nos nossos tribunais superiores, tudo aquilo que a gente ganhou, que a gente acreditava, vai por água abaixo. Então, mesmo naqueles processos que sejam entre particulares, eu ainda confio mais em ter uma previdência que seja pública, que seja a previdência do INSS. Olha, doutora, tem mais participação chegando aqui. Quem está com a gente é o Evaldo. O Evaldo está aqui no centro de São José dos Pinhais. E ele pergunta o seguinte: faltam 2 anos para minha aposentadoria. Se aprovada a legislação, eu terei que entrar na regra de transição? Isso. Deixa eu só fazer um adendo na resposta do Sérgio, que eu esqueci de dizer só uma coisa. E é um engano, um equívoco, achar que o dinheiro da Previdência Privada, ele é um dinheiro bem investido. A taxa de administração, quando você vai ver no final, na hora de você receber aqueles valores, né, de resgatar, a taxa de administração pode chegar até 20% de tudo que você contribuiu. Então, quando você dá uma olhadinha naqueles índices, você vai fechar o contrato, às vezes a pessoa não tem uma real dimensão do que ela vai gastar com a previdência privada. Mas voltando agora ao nosso próximo, como que é mesmo o nome dele? Evaldo. A pergunta que o Evaldo fez é muito parecida com a pergunta da nossa colega que perguntou anteriormente. Sim, ele vai entrar na regra de transição, ele já vai fazer parte da regra de transição, mas para essas pessoas que faltam 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não estou dizendo que não vai mudar, vai, mas a alteração é muito menor. Porque ele vai entrar numa regra que para essas pessoas vai ser benéfica. Se fosse a regra de corte, não seria tão bom. Mas agora com o substitutivo um pouco melhor. Ok, doutora Ana, também doutora Nina. Agora eu gostaria de fazer a pergunta: quem que vai ser o principal beneficiado com a reforma da Previdência? Bem, aí a minha resposta ela é bem objetiva. Eu acho que o principal beneficiado com essa reforma é o próprio governo, porque ele usa o dinheiro das contas da Previdência para fechar a meta dele de superávit primário. Então, para não falar em palavras assim muito complexas, é para entender o seguinte: olha, o governo precisa fazer o quê? Ele precisa sempre fechar o caixa, né? Não o caixa da Previdência, eu estou falando agora do caixa do governo. Caixa do governo, eu digo tudo, envolve tudo. E aí, quando ele vai fechar essas contas, ele precisa fechar o orçamento dele, ele tem essa questão dos tributos vinculados. Então, como ele só pode gastar determinados valores em determinadas áreas, ele às vezes não consegue fechar o orçamento dele. Qual que é a grande vantagem? Quando eu diminuo o quanto eu vou pagar para a população em previdência, eu tenho um dinheiro circulando livre muito maior. E esse dinheiro circulando livre, que ele consegue fazer a desvinculação e utilizar, ele vai usar para outras contas. Eu não estou nem dizendo aqui, professora, você sempre fala assim, professor, você está dizendo que ele vai roubar esse dinheiro? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que, dando outra finalidade, ele consegue o quê? Em outras áreas, nas quais ele não arrecada, ou não faz um trabalho de gestão bem feito, ele consegue sanar esses buracos na gestão dele, utilizando um dinheiro de um caixa, que é um caixa líquido e certo, né? Quem mais contribui? É o caixa da Previdência. Só para ter uma ideia, eu gosto de comparar, o caixa da Previdência hoje, ele equivale a 21,7% do PIB nacional.
Então você só imagina, assim, equivale. Poxa, então o caixa da Previdência equivale a 21,7% do PIB nacional. É um montante bem grande, significativo mesmo na economia. Muito significativo. E eu gosto de dizer assim, ó, que eles tratam a Previdência, embora seja, né, um dos caixas que mais arrecada, ele continua sendo tratado pelo governo como se fosse uma quitanda de banana. Okay. É isso que eles fazem. Doutora, temos mais perguntas aqui chegando. Quem está com a gente é a Vanessa e ela é funcionária pública do Estado. E ela pergunta como fica a situação dos funcionários do Estado com a reforma da Previdência. Eles serão afetados? Eles serão duramente afetados, né? A gente tem um problema muito discutido, que é a questão da isonomia. Ora, a gente tem que... já existe ao longo do tempo várias medidas que estão sendo feitas para o servidor público, no sentido de colocar o patamar dele de recebimento no mesma questão do... Ai, como é que chama? Agora me faltou a palavra? No teto, desculpa, o teto da Previdência. Então, eles já vêm, ao longo do tempo, sendo afetados por diversas regras. Agora, por que eu sou contra? E aí que eu já vou fazer um intermeio sobre isso. Eu sou contra porque eu acho assim, ó, para ter funcionários qualificados, que nós temos muita gente no serviço público extremamente qualificada, eu tenho que oferecer para essas pessoas condições diferenciadas. Ah, mas o serviço público não pode ser um lugar de vantagens e benefícios. Não, tudo bem. Mas agora, como que eu vou manter essas pessoas trabalhando para o governo se elas vão encontrar na iniciativa privada muitas possibilidades maiores de trabalhar? E aí o que acontece? Eu vou desmerecer esses servidores. Eu preciso manter essas pessoas conosco, ou seja, eu preciso ter incentivo para trazer os bons profissionais para o serviço público. E eu acho que quando a legislação ela trouxe diversas vantagens para o servidor, a intenção era essa. Eu tenho que ter gente qualificada trabalhando no governo e eu tenho que poder manter essas pessoas. Essa reforma, ela só vem a colocar uma pá de cal maior sobre isso e dizer, olha, eu vou tratar o servidor como qualquer pessoa. Ah, mas ele não é qualquer pessoa? Olha, ele está lidando com a coisa pública, ele está lidando com o bem público, ele lida diariamente com o interesse da população. Então, eu acredito que não seja uma questão de não precisar de isonomia. Então, tem que ser tratado com muito cuidado esse tema. Porque é claro que eu preciso dar uma isonomia, eu preciso trazer regras mais próximas da realidade brasileira também para o servidor, mas respeitando a condição dessas pessoas dentro do serviço público. Ok, doutora, são muitas as perguntas que vão chegando aqui. Agora temos a participação da Carla Bavoso. Ela fala, nunca deixar de contribuir para o INSS, mesmo que seja o mínimo, é importante? É importante. A Carla, inclusive, faz parte da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná também, e ela é nossa colega. E o comentário que ela está fazendo, eu entendo. Ela diz, olha, não importa, nem que seja no mínimo, ela é uma advogada também bem atuante na área previdenciária, e ela está afirmando, tem que contribuir, nem que seja no mínimo. Por quê? Porque isso pode fazer um grande diferencial lá na frente. Hoje nós temos uma parcela significativa da população que acreditava que não precisava contribuir, que bastava ter a idade, que ela não já ia conseguir um benefício, e nós temos aí pessoas à margem da sociedade. É uma marginalização, um caos social, e eu gosto também de afirmar uma coisa, não existe nem como o capitalismo sobreviver se nós tivermos o nível de pobreza que a gente vai alcançar com essa reforma. Exatamente. Eu coloco as pessoas à margem, eu trago o caos social, eu paro o mercado e é isso que vai acontecer. Ou seja, é um pouco complicado, é bem delicado esse tema. Temos mais uma participação, a doutora Tamires Silva, ela fala o seguinte, é crime previdenciário a ausência de contribuição ao INSS quando há renda? E com a reforma isso mudará? Não, isso não muda, essa pergunta foi excelente, porque é o seguinte, como que eu diminuo os direitos, eu faço tudo isso, mas eu continuo obrigando você a contribuir? É exatamente isso que o Estado está fazendo. Ou seja, a contribuição ela não é uma faculdade, ela é compulsória, então eu tenho que contribuir. A diferença aqui é que, se eu trabalho com uma carteira assinada, eu não tenho, eu vou contribuir porque a própria empresa vai fazer essa retenção. Então, o meu tomador do serviço é aquele que também vai pegar a minha contribuição e repassar para o cofre público. Quando eu sou autônomo, acaba gerando na população uma falsa impressão de faculdade, de escolha. E não é uma escolha, você é obrigado. E cada vez mais a Receita Federal vem implementando os meios para que essa contribuição seja realizada. Nós temos sim um grande índice de informalidade, os governos anteriores, e aqui eu falo governos, falo todos, vieram trabalhando na questão de alíquotas mais populares, então nós temos alíquotas menores para a dona de casa, alíquotas diferenciadas para o médio e para o pequeno empreendedor. Para que isso? Para que essas pessoas tivessem uma vontade de vir participar do sistema. E aí tem uma pergunta que não quer calar.
Como que alguém que quer vender um serviço, quer vender um produto, fala mal do seu serviço? É tão incoerente que o governo precisa trazer as pessoas para dentro do sistema. Ele precisa vender previdência no sentido, olha, nós temos um sistema de repartição simples. Eu preciso que a população venha com a gente. E daí ele fala tão mal, que as pessoas chegam a ter vontade de descumprir a legislação e não fazer o recolhimento. Olha só o paradoxo que a gente vive. O governo fala que a Previdência está falida e quer que o trabalhador venha contribuir a algo falido. É incoerente. Extremamente incoerente. Mas eu posso garantir para vocês que estão nos ouvindo, a Previdência não está falida. O Caixa da Previdência é superavitário. Então, assim, eu posso manobrar as palavras e dizer que falta dinheiro, incluindo índices e incluindo explicações que não fazem parte de dizer o que é um caixa sadio ou não é. Então, vocês podem confiar, vocês podem contribuir, vocês não devem abandonar a contribuição previdenciária, porque a Previdência é uma das nossas maiores riquezas e uma das nossas maiores proteções no momento do risco social. Seja na velhice, seja na maternidade, seja na doença, seja no acidente de trabalho, nós precisamos da Previdência para viver com dignidade. Ok, doutora Ana, também doutora Nina, agora eu gostaria que vocês falassem aos ouvintes aqui da 98,3 da Rádio São José da importância da mobilização social quanto a essa reforma da Previdência. Bem, acho que a Nina quer falar um pouquinho. Bem, eu acho que é fundamental, para cada um que está nos ouvindo hoje, eu vou dizer, se você todos os dias puder falar com alguém sobre Previdência, se você puder encontrar uma pessoa, e eu brinco sempre, eu falo assim, olha, na padaria, no estacionamento, no mercado, cada pessoa que você conversar, com um amigo, com alguém da família, com teu primo, teu tio, não deixa o assunto morrer. Nós não podemos desistir. Existe aí uma corrente de muitas pessoas trabalhando para isso, diariamente. São pessoas dos institutos nacionais de direito, são professores de direito, são juízes, são promotores, são advogados. A advocacia previdenciária, ela não está preocupada em ganhar dinheiro. Para nós que somos advogados, é importante frisar isso, não vai mudar nada.